Bom, eu vou chamar a Élica, o Abraão. Eu não sei se nós vamos esperar. Bom, nós vamos abrir para as perguntas e respostas. Eu só vou pedir a vocês, doutor Marco precisou sair, né? Eu acho que vocês já sabem. Então, da parte médica, nós vamos ter, no que nós conseguirmos responder a vocês, nós vamos fazer o possível. Nós pediríamos que vocês se identificassem para a pergunta, dissessem se é paciente, cuidador, profissional, para que nós pudéssemos responder as perguntas. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Rosângela, é o meu marido que tem a esclerose lateral amiotrófica. E eu não entendi muito bem a exposição, porque você disse, a princípio, que tinha que ser uma alimentação saudável, quer dizer, que está saudável, sem carnes e sem... E daí, quer dizer, e como que uma pessoa assim consegue ficar... É meio contraditório, porque se você tem que ter ganho de peso, com uma alimentação tão adequada, assim, tão saudável, você não vai conseguir, né? Acho que eu não consegui me expressar. O estudo... Eu acho que talvez eu não tenha entendido. Não, acho que eu tenha me expressado mal. Não dá para ouvir? A pergunta dela foi, eu disse a respeito de alimentação saudável, só que eu fiz o comentário de não carne, não peixe, não ovo, mas isso foi no estudo. No estudo, ele observou uma maior ingestão de alimentos de origem vegetal como benefícios à não evolução da doença. Só que isso foi um estudo retrospectivo. As pessoas tinham a doença e ele fez um inquérito alimentar de como elas se alimentavam antes. Não é no momento. Agora, complementando sua pergunta, esses pacientes precisam de superalimentação, de proteínas, carne, frango, peixe, ovos e derivados, e eles precisam de calorias. Não adianta dar só proteína sem caloria. Carboidratos e gorduras, arroz, macarrão, batata, óleos, frutas oleaginosas. Só que nós não podemos nos esquecer que nós estamos na época do modismo. E alguns têm sido vilões na nossa alimentação. Então, nós estamos na vertente não glúten, não lactose, não industrializados, não gorduras. E, com isso, tem limitado muito a ingestão dos pacientes. Desta forma, a alimentação precisa ser variada, rica em caloria e proteína, sem dúvida. Meu nome é Marcelo, minha pergunta é para o doutor Abraão. É sobre, eu acho que eu não vou me expressar direito, mas aquele equipamento que ajuda os impulsos, né, do movimento. Como que está o uso disso no Brasil? É importado, não é? Quando é usado? Fiquei interessado nisso. Uhum. Não, eu não sei a realidade do Brasil. Eu não sei. Alguém da equipe da Físio sabe aqui? Da realidade dessas órteses com estimulação elétrica, a disponibilidade no Brasil? Não. Assim, nós não temos experiência com pacientes de esclerose lateral. Eu sou Salete Conde, fisioterapeuta do ambulatório e trabalho mais com essa parte de estimulação elétrica com outros pacientes. Então, com paciente de esclerose lateral, não. Somente com paciente de outras doenças que não acomete o neurônio motor. Que aí a gente consegue uma boa evolução e uma boa resposta do estímulo elétrico. A sua pergunta é sobre o membro? Então, esse foi um trabalho apresentado na Aliança, na reunião dos profissionais. Eu até tinha colocado, acabei tirando, mas é um estudo piloto. Eles estão tentando desenvolver e ver se isso não traz sofrimento muscular aos pacientes, uma vez que você fica ocasionando o estímulo. Ainda é um estudo piloto, eles só acrescentaram 5 pacientes. Localmente, esse é um estudo americano. Não sei dizer se isto é realizado aqui no Brasil. Me pareceu um piloto. Eu acho que ele perguntou sobre a disponibilidade do equipamento aqui no Brasil, da órtese aqui no Brasil. Acho que ainda não tem patente, eles estão em fase de teste ainda. Então, aqui no Brasil, nós temos já essa mão, ela já vem sendo utilizada, mas
para o nosso público, não. O nosso público de esclerose lateral, não. Ela vem sendo utilizada para outras doenças, que aí está mostrando uma boa evolução. Além desta força mínima que o paciente precisa ter, ele precisa, nos momentos que nós tiramos a órtese dele, ele precisa manter a mesma resposta. Esse é o intuito de quem trabalha com a neuromodulação. Após, quando nós tiramos a órtese do paciente, a pergunta dele para mim é se depois que tira a órtese, como é que o paciente tem que se manter. Tem um momento, nós deixamos o paciente um momento com a neuromodulação ligada para mandar o estímulo para esse nervo, para esse músculo funcionar. Num segundo momento, ele é tirado do paciente. E nesse segundo momento, o paciente precisa manter a resposta, de fazer o movimento. Tá bem? Mas tendo todo esse movimento após a retirada do equipamento, seria aconselhável o uso em pacientes portadores de ELA? É uma questão de importar o produto? Como funciona? Então, como a gente não tem estudo aqui no Brasil e não tem, por enquanto, a população científica que trabalha com essa área não estudou nenhum paciente de esclerose lateral, a gente não tem como te responder. Tá bem? Mas, por enquanto, o que nós temos somente com pacientes de outras lesões neurológicas que eles possibilitem a melhora, que eles consigam, sem a órtese, conseguir manter o que eles ganharam. Por isso que foi colocado de que ela é muito usada nessas doenças neurológicas não evolutivas, né, como a sequela de AVC, uma lesão da medula. E nesse caso da esclerose, desse estudo que eles mostraram lá, uma coisa que eles estão questionando é o tempo que uma pessoa pode ser beneficiada com o uso, tratando-se de uma doença evolutiva. Meu nome é Douglas, eu sou filho de portador de ELA, e eu tenho uma dúvida em relação ao Eyes That Speak, que foi o que o senhor falou, né? E aquela pesquisa argentina que está tendo, como que está isso? Se ainda está em fase de pesquisa, ou já tem algo disponibilizado no mercado? Como que está o acesso para os pacientes em geral mesmo? Então, na verdade, ele é um argentino, ele está fazendo esse trabalho com um grupo americano e está tentando desenvolver a tecnologia na Argentina. Eles estão em fase de... já testaram em alguns pacientes com bons resultados. Não é patenteado ainda, mas tem acesso ao site. Tá? Depois eu vou lhe passar meu e-mail, eu lhe passo o link para você acessar e ali tem as instruções. Não sei dizer a você se já está fechado para inserir novos pacientes, eu não sei se tem acesso para fazer teste. Essas informações não são divulgadas na apresentação, mas eles disponibilizam os acessos, o site, tá bom? Deles para você entrar em contato. Tá bom? Depois me lembra de passar o e-mail para você. Tá bom? Eu queria, sobre a suplementação na alimentação, é indicado o uso de hipercalóricos, whey, proteína, tranquilamente? Porque a alimentação hoje você fica numa briga do paciente entre o controle de colesterol, de tudo para aumentar demais. Então, manter uma alimentação saudável e suplementar com hipercalórico, com whey, é tranquilo? A pergunta é bem interessante. Nós precisamos de hipercalóricos, sim. Hipercalóricos de pelo menos 1,5 calorias por ml, produtos que você consiga num pequeno volume, uma alta oferta calórica, em torno de 200 ml, você tem 350 calorias. Né? E os hipercalóricos geralmente são hiperproteicos, aqueles desenhados com finalidades clínicas. Então, fica a observação de que não se deve utilizar os produtos com finalidades para fisiculturismo. Não se deve utilizar o whey, principalmente o whey que tem enriquecimento com BCAA, que é a grande maioria deles, por conta da toxicidade. Então, o whey não se recomenda pela questão do BCAA. Se for um whey protein que não tenha, que corresponde a 1% dos produtos, pode até ser utilizado. Se você der só o whey, fica só proteico.
né? Então, é muito mais interessante você trabalhar com um produto calórico e proteico, como suplementos clínicos, Sustagem, Sustain, Nutridrink, Nutrem, tem vários produtos no mercado, Nutridrink Max, Senior, tem vários produtos palatáveis que te garantem a composição centesimal de caloria, proteína e micronutrientes. Os produtos têm 25% de vitaminas e minerais em cada tomada. Então, você ganha tanto na caloria, na proteína, quanto nos vitaminas e minerais. Família, eu queria saber o seguinte, quando se opta em alimentação pronta, você fica tranquilo ou tem que fazer controle de saber como é que está acontecendo a alimentação, se está boa, se tem que mexer? Industrializada? Isso. O produto industrializado Isso. Por sonda? Isso, por sonda. E, fora isso, qual o período ideal para controle do IMC? Bem, a utilização de dieta enteral, seja por sonda ou por gastrostomia, ela não implica na utilização de produtos industrializados, né? Lógico que é um recurso fácil, um recurso garantido, porque você tem no produto uma composição centesimal definida, diferente da alimentação caseira, que nós processamos, modificamos o tipo do alimento, o tipo do legume, da verdura. Então, você não tem a mesma composição centesimal todos os dias quando usa dieta caseira, o que nos faz, muitas vezes, indicar um produto industrializado. Infelizmente, ainda não é uma realidade no Brasil a liberação da dieta industrializada aos pacientes, em âmbito nacional. Aqueles que têm condição de utilizar a dieta industrializada podem ficar tranquilos em relação à utilização em termos de composição quando seguir a prescrição que lhe foi recomendada. Então, aquele trabalho fala muito sobre isso. Às vezes, o nutricionista prescreve 1 litro, a pessoa só usa meio. O nutricionista prescreve uma dieta de 1,5 calorias, o indivíduo vai comprar, aí o comércio oferece uma similar, que diz que tem a mesma composição e não pergunta ao nutricionista se de fato é aquilo. Então, o importante é que se siga a prescrição nutricional, lembrando que ela é individualizada. Haverão pacientes que podem precisar de menos, de mais, de esquemas diferentes. Respondendo à segunda parte da pergunta, a resposta nutricional, rápida ou demorada, depende do tanto que depletou. Se o indivíduo faz a gastrostomia quando o IMC é 18, nós vamos levar bastante tempo, quiçá se nós vamos conseguir atirá-lo desse emagrecimento. Porque emagrecer é um processo catabólico ao organismo que traz diminuição do gasto de energia e que muitas vezes demora bastante tempo para melhorar. E não se pode esquecer que é uma doença que perde músculo. E nós só conseguimos manter o IMC ganhando gordura. Para fazer o indivíduo ganhar gordura, precisa hiperalimentar. Então, a recuperação do IMC é dependente do tanto que depletou. Agora, o melhor tempo para observar essas mudanças é a cada 3 meses. Não adianta no primeiro mês esperar melhora, isto é gradativamente, ela vai acontecendo. E fica uma observação que não podemos esquecer de dizer que usar a gastrostomia e não usar BIPAP é igual a continuar perdendo peso. O que otimiza o ganho de peso quando o doente já tem gastrostomia é o uso correto do BIPAP. Porque o gasto de energia respiratório é muito alto. Eu posso hiperalimentar por gastrostomia, só que eu dou 2.000, o indivíduo gasta 3. Eu dou 2.000, ele gasta 4. E assim ele continua perdendo peso. E não é porque a prescrição está errada, é porque a técnica colaborativa de BIPAP potencializa o ganho de peso nesses pacientes. Eu queria continuar falando o seguinte. Você diz, cada uma tem sua especificidade. Que tipo de exame se faz para saber
se ele está adequado ou não, apesar da orientação ser seguida. E, fora isso, eu esperava hoje ouvir alguma coisa sobre exames respiratórios para ver... não, e ninguém abordou esse tema. Eu não sei se seria você ou o doutor Abrão, para saber quando é que é o momento para se operar, que ele não dá conta mais, como é que a gente sabe que o BIPAP já não está adequado? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, os exames bioquímicos na esclerose lateral amiotrófica, exames de sangue, por exemplo, eles costumam ser normais. O indivíduo é muito emagrecido, quando você dosa as proteínas séricas, elas estão normais. O indivíduo é muito emagrecido, você dosa a glicemia, está normal. Não é uma doença que altera a bioquímica. Por isso que os exames bioquímicos são muito pouco sensíveis a fazer algum diagnóstico nutricional. O melhor diagnóstico nutricional é clínico, antropométrico, de peso. Se tiver a necessidade de um exame bioquímico, proteínas totais e frações é uma boa alternativa, dosagem sérica de albumina, proteínas totais, globulina, dosagem sérica de colesterol e triglicérides, ureia, creatinina e ácido úrico. Esses são exames que podem marcar a evolução da doença, mais do que o estado nutricional. Segundo, sobre o exame ventilatório, acho que o Abraão pode... Sobre o exame ventilatório, nós temos aqui duas, que eu estou vendo daqui, duas nutricionistas, aliás, duas fisioterapeutas respiratórias. Vocês podem, um de vocês, vir aqui para responder a pergunta? Celiana? Celiana ou Simone? Ah, não vi a Simone. Bom dia, eu sou Celiana, sou fisioterapeuta respiratória. Eu não fico diretamente no ambulatório de ela, eu fico na síndrome pós-pólio, mas eu atendo um número significativo de pacientes com ela. Aqui nós temos a Simone também, que fica o tempo todo lá na ela. Quando que a gente faz a avaliação respiratória? A avaliação respiratória nos pacientes é feita, em geral, no ambulatório, de 3 em 3 meses. Mas em casa, se você acompanha o paciente, se faz antes disso. E quando que eu sei que um BIPAP não é mais eficaz para o paciente? Foi essa a pergunta, né? Eu sei, mediante as avaliações que eu venho fazendo, mas especialmente quando eu percebo que a função pulmonar respiratória decresce, que o paciente já não tem força da musculatura respiratória suficiente, e ainda, quando ele realiza a traqueostomia. Quando faz traqueostomia, um significado, a não ser que ela seja precoce, como a Patrícia colocou, tem sido feito tanto gastrostomia quanto traqueostomia precocemente. Eu sei que é o momento, uma vez realizada a tráqueo, de nós instituirmos um aparelho que gere pressão e volume, que garanta volume corrente para o paciente, porque o BIPAP já tornou-se insuficiente. O BIPAP, essa denominação, é um nome comercial. Na verdade, é um aparelho com 2 níveis de pressão, binível, trabalha com uma pressão inspiratória e outra expiratória. Mas quando eu faço uma traqueostomia, pode ser que essa modalidade ventilatória não seja suficiente para o meu paciente. E aí eu preciso ventilar a volume e a pressão pensando no volume estimado para ele. Isso é levado em conta peso e altura do indivíduo, bem como o sexo. Tá? Então, nós temos aqui, na atualidade, 2 aparelhos que nós temos utilizado, estava até comentando agora há pouco com a Simone, além do Trilogy, nós temos o Stellar 150, e tem outros aparelhos aí que se pode utilizar. Mas esses 2, eles têm grande aplicabilidade na ela, e os pacientes estão apresentando uma evolução muito boa. Então, pensar, traqueostomizou, vamos fazer troca desse ventilador, porque definitivamente o BIPAP não é mais indicado. Ainda se tem, ainda se usa, mas anteriormente nós não tínhamos outros recursos ventilatórios e hoje nós temos, então não justifica usar mais BIPAP. Tá bem? Então, é mediante a avaliação respiratória. É o fisioterapeuta respiratório que determina esse ponto, esse período ideal. Óbvio que ele conversa com o nutricionista, ele conversa com o médico, com o fonoaudiólogo,
Agora, na ela de acometimento bulbar inicial, isso é bem mais precoce do que naquela apendicular. Porque o indivíduo já tem dificuldade para deglutir logo de início, já tem dificuldade respiratória logo de início, então a tráqueo é medida de eleição mais precoce. É feita a avaliação respiratória e o fisioterapeuta se reporta ao médico, fala que é o momento ideal e então é realizada a traqueostomia. E onde se faz? Em casa? Desculpa, ela precisa perguntar. Eu quero saber onde que faz essa avaliação, como é que se faz. A avaliação pode ser feita em casa, ou na clínica, no ambulatório. Doutora, o paciente dela que tem diabetes 1, a prioridade continua sendo a dieta hipercalórica e, na medida do possível, segurar as pontas com a insulina, não é mesmo? Isso, paciente insulino dependente juvenil, é isso? Diabetes tipo 1? É, o número 1, né? Na verdade, a comorbidade diabetes, numa situação como esta, os que não são insulino dependentes, por incrível que pareça, o catabolismo da doença é tamanho que os indivíduos tendem a reduzir a glicemia, muitas vezes sem nem precisar mais da medicação. Os que são insulino dependentes vão precisar fazer o controle dos carboidratos, mas pode aumentar a oferta calórica à base de gorduras. E deve. A prioridade vai ser mesmo ela, né? E deixar um pouco a diabetes 1, aumentar um pouquinho, né? Na verdade, é controlar o diabetes, mas não priorizar tanto a conduta nutricional para o diabetes, digamos assim. Não vai dar açúcar ao indivíduo, não vai dar carboidrato simples, mas não vai fazer a restrição alimentar global que se faz geralmente ao indivíduo diabético. A decisão é do paciente, é dele. Mesmo com todas as indicações que são feitas, nós não devemos tirar do indivíduo o direito de tomar ou não esta decisão, mesmo que a literatura diga que isto mude o curso das coisas, a decisão é do paciente. Bom dia. Eu queria saber se um paciente com IMC baixo, se é recomendado que ele pegue peso, né, que o IMC dele aumente rápido ou que isso seja lentamente. E quantos quilos, mais ou menos, é recomendado que ele pegue por mês? Então, recuperação de peso numa doença catabólica não é fácil. Né? Eu retomo, não é fácil. Você consegue, melhorando o peso do indivíduo, lentamente, quando todas as manobras estão sendo feitas. Então, por exemplo, o indivíduo emagrecido, ele não deve fazer sobrecarga de fisioterapia, ele não deve fazer sobrecarga de movimentos, ele não deve fazer sobrecarga para se alimentar, porque eu não consigo fazer o indivíduo anabolizar se ele não gastar um pouco menos. A velocidade de ganho de peso, não existe um consenso sobre isso. Esse trabalho de ganho de peso dos japoneses, ele citou um número de mais 2 quilos por metro quadrado, mas em 6 meses. 2 quilos por metro quadrado daria em torno de uns 8 quilos em 6 meses. Às vezes, nós conseguimos fazer com que o doente não perca mais peso, mas não que ele ganhe. Então, não tem que deixar perder. Não existe uma expectativa de melhora. Agora, tem situações que você consegue ajudar a ganhar peso. E isso também sobre prescrição médica e do nutricionista. Há a possibilidade de você utilizar ergogênicos, produtos que aumentam o metabolismo do paciente, como, por exemplo, anabolizantes. Há a possibilidade de utilizar anabolizantes quando há prescrição médica e a prescrição da equipe. Então, o uso do anabolizante pode ajudar o indivíduo a não perder tanto peso. Oi, eu sou a Joelita e eu gostaria de falar que eu perdi a voz já há 1 ano. E
perdi também, já que você acabou de explicar aí do peso, 28 quilos, né? Rapidinho, assim. E nunca antes foi diagnosticado nada. Faz um mês, nem um mês ainda, que foi diagnosticado a ela, né? E isso tem, assim, acabado comigo, porque a voz eu louvava, eu cantava, de repente sumiu. Para comer, como você já explicou aí, muitas vezes eu engasgo, né? E até hoje não entrei em tratamento nenhum. A senhora precisa buscar um centro de referência no tratamento do que a senhora tem, né? O nosso ambulatório acontece às quintas-feiras aqui na universidade. A senhora depois se informe direitinho para que a senhora possa ser encaminhada e comece o tratamento. Tá bom? Bom, tem mais alguém que gostaria de fazer perguntas? Então, nós vamos fazer, acho que mais uma, e vamos fazer um intervalo para a apresentação do coral. E depois nós podemos voltar, se for o caso, senão a doutora Cari já deve também estar chegando para dar continuidade com as aulas. Meu nome é Isaías, eu estou com a minha esposa com essa doença há 18 meses que ela está acamada. Ela usa TARP e sonda. Eu vi a doutora falando sobre alimentação, né? E sobre peso. Ela não está magra, ela está mais ou menos um peso bem. Mas ela não fala, os movimentos acabou tudo, só muito mal a mão que ela levanta, um pouquinho. E está ali guardando, né, para ver o que possa acontecer. E só acho que não tem tratamento, é isso mesmo? Então, Sr. Isaías, existe um grande movimento considerável de pessoas estudando esta doença, pessoas que estão dedicando horas e horas do seu dia tentando descobrir como é que tudo isso acontece. Os estudiosos buscam muitos caminhos para tentar entender esta doença e parecem estar num caminho importante, que é entender o que é um neurônio doente. Se passou muito tempo tentando entender como que essa doença acontecia. Hoje eles estão estudando como essa doença está acontecendo. Há grandes perspectivas de trabalhos e de tratamentos. Até o momento, o que nós sabemos é que tem a medicação, que já foi apresentada aqui, e os cuidados com os sintomas. Traqueostomia e gastrostomia e cuidar da sua esposa da forma como está sendo tratada é o que tem de possível e de melhor neste momento. Então, a moça ali estava dizendo que ela engasga, né, e perdeu a voz, e justamente aconteceu com a minha esposa. Ela foi se engasgando e foi engasgando, e nós levamos para tudo quanto é lugar, né, todos os médicos, faziam todos os exames. Quando descobriu, ela caiu de uma vez, assim, já ficou internada e não teve mais. Entendo. Né, ficou lá, mandou para casa e está lá em casa, né, cuidado médico e sobre enfermagem, tudo. Então, eu recebi a carta, assim, eu falei, eu vou lá para mim ouvir um pouco. Então, leve, né? aqui a sua esposa ao nosso abraço. Parabéns pelo senhor estar aqui, empenhado em tentar fazer parte dessas pessoas que buscam informação, viu? Tem a minhas filhas que não larga um minuto, fica direto com elas, enfermeiras, né? Isso é o mais importante, né? Algo mais? A gente tem, só complementando, a Brela tem uma parceria com uma equipe que é pequenininha, mas que faz muita coisa. Do setor de medicina paliativa, tem uma médica, tem também um enfermeiro, a doutora Ana Paula, Silvio, tem uma psicóloga, tem um espiritualista, e nós, assistentes sociais da Brela, também fazemos as visitas domiciliares em conjunto com eles. Então, no caso da sua esposa, que não consegue mais sair para ir ao ambulatório, se o senhor quiser ligar para a gente depois,
a gente pode ir até a sua casa, fazer uma visita e fazer as orientações necessárias também no domicílio. Tá bom? Aí o senhor entra em contato com a gente depois.